Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia e nessa aula nós iniciamos os nossos estudos do livro 3. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre de onde vem a energia. É claro que essa semana nós iniciamos a nossa discussão sobre o conceito de energia, tentando perceber quais são as contribuições de outras áreas para este termo, para esta palavra, energia. Porque quando a gente pensa em energia, normalmente nós pensamos logo na energia elétrica, na energia que move as coisas. E quando nós falamos de energia que move as coisas, estamos falando de algo que impulsiona este fazer, este acontecimento, esta força. E claro, minha gente, quando a gente fala de energia, pegando aí sim dentro da geografia, dentro das ciências humanas, nós vamos ver que existem várias formas de adquirirmos essa energia. É claro que o nosso corpo também produz energia, é claro que o nosso viver também produz energia, é claro que a filosofia vai ter o seu conceito, a biologia vai ter o seu conceito, mas vamos focar aqui agora nas energias que são possíveis a partir de uma análise geográfica e de exploração dos recursos naturais. Se você não entendeu até agora o que eu estou falando, acompanha comigo de maneira mais prática. Primeiro eu quero que você entenda que você e eu não somos os encontradores da América. Quer dizer, nem sei se existe esse termo encontradores. Mas nós não somos as primeiras pessoas a fazer essa pergunta. De onde vem a energia? Essa pergunta já foi feita há milhares de séculos pelos seres humanos. Entenda que os seres humanos sempre observaram a natureza e são muito curiosos. Nós somos seres muito curiosos. A diferença é que atualmente nós temos alguns facilitadores, alguns meios de poder melhorar essa curiosidade. A gente chega na internet, faz uma pesquisa e num instante a gente descobre alguma pergunta, alguma curiosidade nossa. Mas vamos focar lá na história da humanidade, né? Quando os primeiros seres humanos não tinham internet e aparelhos sofisticados para fazer as suas perguntas e terem respostas. A única forma de poder observar este espaço e de fazer perguntas para ele e de ter respostas era a observação. Neste caso, os seres humanos observavam o comportamento da natureza. Neste caso, os homens observavam como os recursos existiam, né? Como a água existia, como o ar era composto, como o sol trazia luz e calor. Observe como o homem sempre foi curioso nesse sentido de investigar as possibilidades que a natureza oferecia e como que ele poderia transformar. Então essa pergunta, de onde vem a energia, parte de uma observação humana de que como que acontece o calor? Como que acontece o fogo? Como que acontece o frio? Como que acontece a água? E dessas perguntas ele conseguiu perceber que era possível encontrar esses recursos na natureza e transformar então a energia. Porque essa é mais uma pergunta que ele vai se fazer. De onde será que vem a energia? E para isso ele vai primeiro ter que se responder o que é energia. Tá, mas vamos lá, e o que é energia então até aqui? É um processo de transformação que envolve os recursos naturais. Ou seja, os recursos que existem na natureza. Esses recursos também podem ser chamados de fontes de energia. E essas fontes de energia se dividem em duas formas. As fontes de energias renováveis e as fontes de energias não renováveis. E nesse primeiro momento nós vamos focar nas fontes de energias não renováveis, né? O que significa esse termo, fontes de energias não renováveis, né? O que isso significa? Se você não sabe, acompanha comigo que você vai saber agora. As fontes de energia não renováveis são aquelas finitas que se esgotam, que vão acabar, como por exemplo um poço de petróleo que não pode ser enchido, pois este combustível é resultado de milhões de anos de decomposição orgânica. As principais fontes de recursos não renováveis, ou seja, que não se renovam, são urânio, petróleo, carvão e gás natural. Para que você entenda de maneira prática, então, esses recursos existem na natureza há milhares e milhares e milhares de anos, sofrem diversas alterações, transformações e grandes descobertas, mas eles têm prazo para se esgotar. Se a história da humanidade me diz que o homem sempre encontrou esses recursos na natureza e que eles estão se esgotando, isso me indica que em algum momento realmente eles vão acabar. Porém, o que aconteceu ao longo da história? O homem encontrou esses recursos, petróleo, gás natural, urânio, carvão mineral, e foi utilizando no seu dia a dia. Lembra? Qual é a pergunta que movimenta o homem? Como que as coisas surgem? De onde vem a energia? Como que eu posso transformar este recurso natural em uma fonte de energia? E ele descobre isso e aplica isso no seu dia a dia. Vamos ver de maneira prática como que nós podemos utilizar petróleo, gás natural, carvão, etc. no nosso dia a dia. Dessas fontes de energia não renováveis, vamos começar com o carvão, neste caso o carvão mineral.
É um combustível fóssil extraído de explorações mineiras e foi o primeiro a ser utilizado em grandes quantidades. É o que se estima ter maiores reservas, mais de 200 anos aí, e o que acarreta mais impactos ambientais em termos de poluição e alterações climáticas. É o tipo de recurso mais utilizado, por exemplo, em grandes produções industriais, né? No começo da história da humanidade foi um recurso muito utilizado, porque ele era muito fácil de ser encontrado, mas para que ele fosse manipulado, ele precisava ser alterado, isto é, precisavam ser feitos crateras, precisava ser extraídos de minas, para que ele então pudesse ser transformado no carvão mineral e então pudesse chegar até as fábricas para ser utilizado como combustível, neste caso como fonte de energia para as máquinas. E como ele é um recurso muito mais fácil de ser encontrado, ao mesmo tempo ele é também barato. E por ele ser fácil e barato, faz com que as pessoas utilizem bastante como uma fonte de energia. Então veja, ele causa impactos na natureza, o homem já tem descoberto, claro, outras fontes de energia, mas nesse caso ainda é bastante utilizada no nosso dia a dia. O segundo é o petróleo. Constituído por uma mistura de compostos orgânicos, é sobretudo utilizado no transporte. É uma das maiores fontes de poluição atmosférica e motivo de disputas econômicas e de conflitos armados. Estima-se que suas reservas se esgotem nos próximos 40 anos. A utilização dele principal é nos combustíveis que vão chegar aos carros, aos automóveis, às motos, enfim, aos mais diferentes tipos de transporte. E você já deve ter concluído que nós utilizamos muitos meios de transporte. E você já deve ter concluído também que a gasolina vem desse tipo de recurso natural. E você já deve ter concluído também que se nós utilizamos o petróleo / gasolina, nós estamos produzindo poluição atmosférica. É verdade, é o mais utilizado no transporte por ser muito mais prático, por ser muito mais rápido e produzir mais fonte de energia, consequentemente um combustível mais prático para ser utilizado em automóveis. Porém, não é o único recurso, não é dessa única forma que ele é explorado e utilizado. Pode ser também extraído em diesel e também manipulado e transformado em plástico. De tudo isso, sabemos que ele é um grande causador da poluição atmosférica. Terceira fonte de energia não renovável, o gás natural. Embora menos poluente que o carvão ou o petróleo, também contribui para as alterações climáticas. É utilizado como combustível tanto na indústria como em nossas casas. Prevê-se que suas reservas se esgotem nos próximos 60 anos. E aqui está um detalhe muito importante. Você pode pensar, mas como é que eu utilizo o gás natural no nosso dia a dia? Por exemplo, no gás de cozinha que a gente faz a nossa comida, é utilizado no nosso dia a dia desta forma. É claro que as indústrias também utilizam bastante como fonte de energia para fazer as suas máquinas funcionarem. É um recurso natural, existe na natureza, é alterado ou transformado pelos seres humanos, também causa seus problemas ambientais. Quarta e última fonte não renovável, o urânio. É um elemento químico existente na Terra, constituído à base de combustível nuclear, utilizado na indústria de defesa e civil. Tem um poder calórico muito superior a qualquer outra fonte de energia fóssil. Mas como é que o urânio é utilizado no nosso dia a dia? Por exemplo, na construção de armamentos bélicos, para produzir aí armas que possam afetar os países, É um recurso muito utilizado nesta área. Quando se fala de defesa, estamos falando de defesa do território. Estamos falando de um recurso que vai contribuir para a produção de armamento, caso esses países onde há essa presença de urânio possa ser manipulada e transformada para alguma arma, por exemplo, caso eles entrem em guerra. Vejam que todos esses recursos que existem na natureza são fontes não renováveis. O que significa que o homem não vai conseguir repor este recurso na natureza, porque ele tem um prazo para se esgotar. Dentre esses aqui, eu destaco o petróleo. Este é o mais urgente da gente pensar, porque ele é o mais utilizado no nosso dia a dia de maneira mais prática, como por exemplo no combustível, como eu disse. Mas é também o mais disputado se a gente for pensar nos países que têm reservas de petróleo. Isso porque, por ser muito utilizado, consequentemente também, ele altera algumas relações econômicas aí dos países. Isso faz com que todo mundo tenha um certo olhar para o petróleo, como assim, é uma fonte esgotável, vai se esgotar, então é possível que a gente tenha problemas futuramente lá na frente, quando estivermos com essas reservas se esgotando. O que eu quero que você pense ele vai se esgotar, ele vai acabar. E o que nós vamos ter que fazer, não só com o petróleo, mas com todos esses recursos, para que as nossas necessidades energéticas continuem funcionando. Ou seja, para que as nossas fontes de energia continuem sendo abastecidas, mas não teremos mais elas. O que a gente vai fazer? De onde será que vai vir a energia? Veja que no começo desse vídeo eu trouxe essa pergunta
de onde vem a energia, e eu disse para você que o homem sempre observou a natureza e sempre encontrou nela os recursos necessários para a sua sobrevivência. Então você já deve imaginar qual será o tema da nossa próxima aula, porque se nessa nós estudamos os recursos não renováveis, na próxima nós vamos ver que a resposta está na própria natureza, porque existem fontes de energias renováveis. É isso, gente, eu espero que você tenha gostado dessa aula e ó, não se esqueça, hein? Não sai daqui sem deixar esse like e na próxima aula a gente continua conversando sobre este assunto que está maravilhoso, tá certo? Beijo grande, minha gente, até a próxima aula. Tchau!